Boa noite. O Caderno Regional está começando. Veja agora os destaques da edição desta terça-feira. Aumento do preço do gás combustível obriga motoristas a buscar alternativas. Tem gente até que prefere abastecer em São Paulo. Você conhece o trabalho do ebiatra? A especialidade é voltada para uma faixa etária cujos cuidados são pouco lembrados, os adolescentes. Educação ambiental. Há mais de 20 anos, o projeto Albatroz promove a preservação da espécie ameaçada de extinção. E a banda de um homem só. A artista que se apresenta nas ruas da cidade se destaca pelo talento de tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Desde o reajuste de 40,1% no preço do GNV, o gás natural veicular, anunciado pelo governador paulista João Dória, motoristas que antes tinham um custo médio de 16 centavos por quilômetro rodado, passaram a gastar 28 centavos em média para percorrer a mesma quilometragem. E para não perder tanto dinheiro, os trabalhadores têm buscado alternativas. Carlos é motorista de aplicativo. O carro dele já veio de fábrica pronto para rodar com o GNV, o gás natural veicular. Esse combustível é mais barato, o que possibilita melhor lucratividade. Com 2 tanques cheios, dá para rodar em média 200 quilômetros, o que para ele corresponde a um dia de trabalho. Mas essa economia acabou. Os 2 reservatórios são 2 cilindros e eu gastava mais ou menos a média de R$ 27, R$ 28. Hoje, estou gastando na faixa de R$ 38, R$ 40 para abastecer a mesma quantidade de metro cúbico no carro. O preço do GNV em São Paulo teve um reajuste de 40%. O aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado. A justificativa é a atualização do valor do custo do gás natural, que se elevou junto com o preço do petróleo, e também a variação da taxa de câmbio. Na Baixada, apenas 4 postos vendem GNV. Em Santos, no único posto onde tem o gás, o preço do metro cúbico é de quase R$ 3,50. Carlos explica que não dá para repassar o aumento, já que o valor das corridas é pré-determinado pelo aplicativo. Ele diz que não pretende sair do ramo. O jeito, então, é se adaptar com novas estratégias. O combustível na Baixada Santista, de um modo geral, apesar de a gente estar próximo à base, próximo à refinaria de Cubatão, é um dos combustíveis mais caros. Não sei se há uma concorrência entre os postos, como posso dizer. Mas se você for a São Paulo, você vai encontrar gasolina mais barata, etanol mais barato e GNV mais barato. Hoje o metro cúbico de GNV em São Paulo está sendo vendido numa média de R$ 2,29 a R$ 2,69. Aqui na região da Baixada Santista, de R$ 3,47 a R$ 3,99. Quando eu faço muitas viagens pelo aplicativo para São Paulo e tudo mais, o que acontece? A gente abastece em São Paulo. Sobe com o mínimo necessário de GNV aqui da Baixada, né, que dê para correr o período para São Paulo. E lá em São Paulo, vamos lá, você tem diversos aplicativos, que nem um aplicativo que busca todo o GNV do Brasil todo, e você acha onde tem um menor preço e vai lá e abastece. Um novo radar está operando no bairro São Jorge, na zona noroeste em Santos. O ponto de fiscalização eletrônica fica na rua Gersino Caparelli, quase na esquina com a rua Yara Santini. O equipamento vai impedir abusos no limite de velocidade da via, que é de 40 km por hora. Em 20 anos, o número de albatrozes e petréis que morrem por causa da pesca acidental caiu 60% no Brasil. A estimativa é do projeto Albatroz, que desde a década de 1990 promove educação ambiental e várias atividades para garantir a preservação da espécie. Estas aves marinhas passam a maior parte da vida em oceano aberto, em busca de alimento. 6 espécies são mais comuns no Brasil e interagem com a pesca. Um risco à sobrevivência dos albatrozes e petréis, diz esta bióloga marinha do projeto Albatroz. Eles estão na lista de animais ameaçados de extinção brasileiros, alguns criticamente ameaçados, alguns vulneráveis, mas eles
precisam realmente dessa proteção nossa. Na verdade, ele é um animal topo de cadeia, ele não tem um predador natural, né? Ele é um bicho que é como se fosse o tubarão, né? O topo de cadeia, um leão, né? Então ele retira os nutrientes da água e as suas fezes repovoam os nutrientes para a base da cadeia alimentar. Então, na verdade, ele está fazendo uma reciclagem de nutrientes, tirando os peixes que vêm do fundo, se alimentando, e as suas fezes vão repovoando e fazendo com que a cadeia alimentar marinha continue equilibrada. 3 medidas obrigatórias vêm ajudando a diminuir a captura de albatrozes e petréis durante a pesca de atum e cação. Os barcos de pesca de espinhel precisam colocar utilizar 3 medidas mitigatórias para reduzir a captura das aves. Uma delas é o Toryline, que são fitas coloridas que vão atrás do barco como um espantalho para espantar as aves, enquanto os anzóis vão afundando, porque o albatroz não mergulha muito, ele captura as presas na superfície da água, então enquanto está afundando a isca com lulas e sardinhas, o Toryline protege. A outra medida é a redução da distância do anzol, do peso para o anzol, como se fosse a chumbadinha, que ela fique mais perto do anzol para que fique menos tempo disponível a isca para o albatroz na superfície. E a terceira medida é a pesca noturna, porque os albatrozes e os petréis não têm costume de pescar à noite. Então, quanto mais à noite essa largada do espinhel, menos albatrozes estão ao redor do barco. Observadores de bordo do projeto Albatroz vão para o alto mar para monitorar a viagem dos barcos e avaliar as chamadas medidas para reduzir os riscos da captura dessas aves. Além de Santos, o projeto atua em Itajaí e Florianópolis, em Santa Catarina, Itaipava, Espírito Santo, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Pesquisas e educação ambiental também fazem parte do programa iniciado em 1990. A gente tem as nossas mídias sociais, o pessoal da comunicação, que traduz bastante as informações técnicas para o público em geral, e as atividades de educação ambiental, que a gente faz. O programa Albatroz na Escola, que já tem desde 2011, a gente trabalha aqui com a Secretaria de Educação de toda a Baixada Santista, mas Santos é a nossa parceira já há muito tempo, e também o coletivo Jovem Albatroz, que é a formação de juventudes para conservação do ambiente marinho. O Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, o GAPA, está com uma campanha permanente de arrecadação de itens de higiene e limpeza que são entregues aos pacientes atendidos pela entidade. As doações podem ser de sabonetes, desodorantes, shampoos, pasta e escova de dentes. As doações podem ser feitas na sede da entidade, que fica na Avenida Epitácio Pessoa, 278, no Embaré, em Santos. Você sabe o que é um ebiatra? É um médico que cuida da saúde dos adolescentes. Nessa faixa etária, ocorrem várias mudanças do corpo, o que aumenta a importância desse especialista. Davi tem 11 anos. Ao contrário do irmão João Pedro, de 8, já apresenta comportamento tímido, típico de um pré-adolescente. Atenta às mudanças, características da idade, a cada 6 meses, a mãe leva o filho ao médico. É importante porque a gente tem que fazer o acompanhamento da criança desde o início, né? A gente procura o pediatra logo quando a criança nasce e vai acompanhando. E nessa fase onde tem uma mudança muito brusca, às vezes de comportamento, hormonal, é importante ter um especialista com conhecimento nessa área para poder nos ajudar a dar um direcionamento melhor para a gente. A consulta é com esta ebiatra, que há 20 anos cuida da saúde de adolescentes em Santos. Peso e altura são apenas alguns dos itens verificados e detalhados ao paciente. E a gente vai lá no índice de massa corpórea, não melhorou nem um pouquinho. Que bom para as férias, foi tudo assim. Tá bom, Natal, Ano Novo, né? A médica Márcia Rodrigues explica que o ebiatra trata de questões importantes como sexualidade, menstruação, alimentação e sedentarismo com pacientes de até 18 anos. A mais frequente hoje é a obesidade. Então, os distúrbios de alimentação em geral, o mais grave, sem dúvida nenhuma, é a anorexia, mas o mais frequente é a obesidade. Então, alimentação errada, sedentarismo. Então, isso é a maior preocupação realmente na nossa vida hoje. O crescimento, né? Então, se já está ficando mocinha, então se já veio a menstruação, se tem distúrbios menstruais, acne, então outras doenças de pele e as doenças comuns da criança e do adulto que também acometem o adolescente, principalmente a asma, rinite.
A especialista lembra que muitas vezes os cuidados com a saúde são deixados de lado nesse período da vida e ressalta a importância do acompanhamento de meninos e meninas com um olhar diferenciado. A grande diferença é que o pediatra tem um relacionamento maior com a mãe do que com a própria criança, enquanto o médico de adolescente progressivamente tem mais contato com o adolescente, que nesse caso é o seu paciente, do que com a mãe. A mãe tem um papel importante, uma vez que eles ainda não têm o lobo frontal que mostra a responsabilidade, a prevenção do futuro, pensar na consequência dos seus atos e, portanto, precisa dos pais, por exemplo, como já aconteceu em adolescentes com câncer que não querem fazer o tratamento porque não querem ficar careca. Então, nessa altura, os pais são necessários no quê? Para impor a sua autoridade e obrigar o adolescente a se tratar. Todos nós temos que ter uma consulta todos os anos com o médico. Isso é muito importante. E a maioria dos nossos adolescentes, se você quiser fazer uma enquete em qualquer lugar, faz mais de 2 anos que não consultam um médico. O tempo melhora amanhã em toda a região. Em Santos faz sol com algumas nuvens, mas não há chance de chuva. A máxima prevista é de 28 graus e a mínima de 22 graus. Na quinta-feira, as temperaturas sobem para a máxima de 33 graus e a chuva volta com força, principalmente no fim da tarde e à noite. Você sabia que uma salada saudável vai muito além da simples lavagem dos alimentos? Na reportagem a seguir, você vai ficar sabendo sobre cuidados importantes, como, por exemplo, higienizar e retirar os agrotóxicos. Seu Sebastião, sempre que vai à feira, não deixa de levar um tomatinho para a salada. Mas, diz aí, meu amigo, antes de comer, o que é que você faz com o tomate? Lavo ele limpinho, ponho na água e como ele. E a salada fica boa? Ótima. Índio, como é conhecido na feira, tem barraca de verduras há mais de 10 anos. E sempre que faz uma venda, ele dá aquela recomendação para o freguês. O certo mesmo é você dar uma boa lavada para tirar aqui, sempre vem um pouquinho de terra, né? Então é bom você dar uma lavadinha com... Tem gente que passa cloro. Passa cloro que é para desinfectar, né? Tá? Depois pode aproveitar e comer bem sossegado. Lavar é importante, é claro, mas não é só. Perguntamos à nutricionista Aline Barreiros como é que tem que fazer. Ela explica que é preciso limpar os alimentos de 2 formas. Uma para higienizar e outra para retirar parte dos agrotóxicos. Quando você quer higienizar um alimento, ou seja, matar as bactérias desse alimento, você faz uma solução com hipoclorito ou água sanitária, ou pastilhas próprias que já vendem em mercado. Quando você quer eliminar o agrotóxico, infelizmente a gente não tem uma solução para isso. A gente tem uma ajuda, que seria através de uma solução com vinagre, que elimina até 30% do agrotóxico presente no alimento. Para mostrar como fazer, a nutricionista separou alimentos que costumam acumular agrotóxicos, como tomate, pimentão e morangos. Para cada litro de água, você irá utilizar 1 colher de sopa de vinagre. Pode ser qualquer vinagre? Qualquer vinagre. Nesse caso, não tem problema você fazer essa solução e depois colocar o alimento na geladeira, porque você não está higienizando, você simplesmente está tirando uma porcentagem do agrotóxico. Aí deixa os alimentos aí por quanto tempo? 20 minutos. Aí depois tira, e o que a senhora recomenda? Pode enxaguar e guardar na geladeira normalmente. E esperar até o dia que quiser comer. Isso. Para higienizar, o processo é parecido. Estou usando água sanitária. Para cada litro de água, 1 colher de sopa. Então, você vai colocar os alimentos que você vai consumir naquele dia num recipiente, colocar 1 litro de água e, aqui no caso, já tem 1 colher de sopa de água sanitária. Dilui. E nessa solução, os alimentos vão ficar por 20 minutos. Depois, despreza a água, enxaga os alimentos com água corrente e pode fazer a preparação, consumir normalmente. Doutora, depois de tomar todos esses cuidados, a gente pode dizer que o alimento está seguro, é a melhor forma de consumir, é assim? Sim, é a melhor forma. Pode consumir. Vou aproveitar então, vou provar essa saladinha, né? Aqui no tomatinho.
O ex-presidente Lula foi intimado a depor na Polícia Federal sobre a delação de Antônio Palocci e da construtora Odebrecht. Veja esse e outros destaques no Brasil em 1 minuto. Lula vai depor novamente a Lava Jato no próximo dia 22 e vai ter que responder à acusação do ex-homem forte dos governos petistas, que afirmou ter feito entregas de dinheiro vivo a Lula. Os valores variam de 30 mil a 80 mil reais e as entregas teriam ocorrido em diversas oportunidades. A Polícia Federal quer também mais detalhes sobre os apelidos que constam nas planilhas de propina da Odebrecht, como Espaguete, Bambino e Massa. A ex-modelo Andressa Urach foi nomeada assessora da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A nomeação foi feita pelo deputado Sérgio Pérez, do PRB, que também é pastor da Igreja Universal, a qual Andressa pertence. Um dado preocupante: o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil foi de quase 9 litros por pessoa em 2016, maior que a média mundial, que é de 6,5 litros. Os dados são do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, uma organização não governamental que gera dados sobre o tema. E para falar sobre o assunto, o repórter Carlos Lopes conversou com o médico hepatologista e o especialista fez um alerta sobre os riscos que a ingestão de bebidas alcoólicas pode causar à saúde. Doutor, boa noite, bem-vindo ao Caderno Regional. Doutor, essa história das pessoas que falam, você bebe, eu bebo socialmente. O que é beber socialmente? Isso realmente existe? É fato? Se a pessoa tem um consumo contínuo de álcool, bebe diariamente, isso não é considerado, mesmo que seja uma dose que a pessoa considera pequena, mesmo que a pessoa não fique embriagada, isso não é considerado beber socialmente. Beber socialmente é realmente beber esporadicamente, consumo pequeno, não mais do que 2, 3 doses numa determinada ocasião. Doutor, eu gostaria que o professor falasse agora dos riscos, dos efeitos da bebida. Primeiro, para crianças e adolescentes. Beber muito cedo, então crianças, adolescentes que começam a ingerir regularmente bebida alcoólica têm um risco aumentado de desenvolver dependência pelo álcool, né? E, obviamente, o álcool ele tem uma série de efeitos nocivos, né? A parte psicológica, questão neurológica, os efeitos para o tubo digestivo, boca, esôfago, estômago, a parte hepática, que pode então ser mais gravemente afetada. E para as mulheres, quais são os riscos da bebida alcoólica? A mulher tem uma tolerância menor ao álcool, então doses menores de álcool podem trazer para a mulher danos mais significativos. A mulher pode ter uma chance maior de dependência e a mulher com doses menores de álcool pode ter problemas principalmente hepáticos mais graves. E para os idosos, o que traz a bebida, o que pode trazer a bebida alcoólica? O paciente idoso, ele pode usar o álcool como uma forma de escape e isso pode fazer com que o consumo regular de álcool, além do dano físico na pessoa idosa, possa estar associado a maior ocorrência de problemas neurológicos e psiquiátricos. Quais são as principais doenças que o álcool provoca? Então, o álcool ele pode causar demência, o álcool pode causar lesões no tubo digestivo, gastrite, esofagite, ele pode causar dano no fígado, a esteatose, a gordura no fígado, hepatite alcoólica, pessoas que têm um consumo de álcool mais abusivo têm um percentual aí de 10 a 20% de chance
de desenvolver cirrose hepática. O álcool pode causar pancreatite e também o abuso do álcool pode levar a danos cardíacos, né? O álcool em pequena dose pode proteger o coração, mas em doses mais abusivas, mais do que 20 gramas de álcool por dia para a mulher e mais do que 30 gramas de álcool por dia para os homens, podem estar associados a danos cardíacos. 20 gramas seria o quê? Um copinho, um cálice? Dependendo do tipo de bebida, para o vinho seria uma taça, né? Para a cerveja 500, 600 ml já poderia atingir esses níveis. Doutor, quando que o álcool passa a se tornar uma dependência? A partir do momento que a pessoa tem necessidade de ingerir álcool com frequência, que utiliza o álcool para obter prazer, para relaxar, a partir do momento em que a pessoa começa a ter um dano social, de convívio, principalmente com os familiares, a partir do momento que a pessoa começa a ter problema de trabalho ou eventualmente associado à violência, briga, acidente de trânsito, o álcool pode estar representando aí um problema mais grave. É nesse momento que a pessoa ou o familiar deve buscar ajuda, médicos, associações? O indivíduo, a partir desse momento, ele tem que ter uma avaliação clínica, uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, e se realmente for comprovada a dependência, além do tratamento psicológico, psiquiátrico, existem associação como a... Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Caderno Regional. Eu que agradeço. Voltamos com você aos estúdios, Irineu Alves. Obrigado ao Carlos Lopes. O labrador Sully, que cuidou do ex-presidente americano George Bush em seus últimos dias de vida, conseguiu um novo emprego. Ele vai dar apoio aos veteranos de guerra feridos. Veja mais no Giro pelo Mundo. Sully vai trabalhar em um hospital próximo a Washington, capital americana. Em seu novo emprego, Sully vai dar apoio, carinho e amor para veteranos feridos e suas famílias. Ele vai se juntar a outros 6 cães que já prestam esse serviço no hospital. Depois de quase 50 anos, o Beverly, último cinema pornô de Paris, fechou as portas após a última sessão do sábado passado. O fechamento do lugar, que é considerado um templo dos amantes do gênero, indica a mudança de hábito dos fãs, que agora encontram o mesmo material de graça pela internet. O Vaticano anunciou que vai fazer sua própria investigação sobre o comportamento do cardeal australiano George Pell, terceiro homem na hierarquia da Igreja Católica. Ele foi condenado e preso por estupro de menores de idade em sua terra natal. Se o Vaticano também considerá-lo culpado, ele pode ser expulso do sacerdócio. Em Santos, um músico multi-instrumentista encanta crianças e adultos com o projeto O Bloco de um Homem Só. Com um visual colorido, Zero Beto anda pela Fonte do Sapo, na Praia da Aparecida, chamando a atenção de todo mundo. Mandei lá para São Paulo, para o pessoal, para minhas netas, já enviei para todo mundo. Gostei muito, muito legal. A criançada, então, adorou. Bem legal e engraçado. O que mais você achou diferente nele? Que ele toca vários instrumentos ao mesmo tempo e isso é bem difícil, parabéns. Achei diferente. É bem difícil, mas foi legal. Não conhecia, não tinha visto aqui, mas vim com as crianças passear aqui na pracinha e encontrei isso aqui, parabéns. Bem legal mesmo, divertido. Zero Beto é apaixonado por música desde os 13 anos de idade, época em que veio do Ceará para morar em Santos. Ele se tornou músico, dá aulas em escolas e há 4 anos criou o projeto Bloco de um Homem Só.
Bateria nas costas, banjolelê, apito, gaita, buzina. São mais de 10 instrumentos em um repertório lúdico para chamar a atenção dos pequenos. Quando eu vim morar aqui em Santos, eu ganhei um disco dos Beatles de um tio meu, deixou em casa. Aí eu comecei a escutar e me interessei pelas letras e pela música, né? Mas ninguém tocava na minha família. E um dia, passando pelas bancas de revista, nessa época a gente não tinha internet nem celular, que hoje as cifras, né, e como toca tá tudo lá. Eu passando pela banca achei uma revista com tava escrito Letras dos Beatles. Aí eu me interessei, não sabia que era para violão. E aí, de repente, comprei e descobri que dava para tocar também, além de ver as letras. E aí eu comecei a tocar por causa dos Beatles e por causa dessa revistinha. Aí daí nunca mais parei. Tem uns outros projetos que eu toco música para imagens, para cinema, nas trilhas do cinema, Circo Fellini e o Todo Universo Conspira, que são espetáculos audiovisuais, que a música dialoga direto com o cinema. E nesses espetáculos eu já experimentava tocar instrumentos simultaneamente, só que sentado. Tocava bumbo e alguns chocalhos no chão. E daí partiu a ideia de criar esse homem-banda itinerante para passear pelas áreas de convivência ou pela cidade e levar a música mais próxima às pessoas. E ele tem um sonho, levar alegria através da sua apresentação. O intuito de música é sempre tocar as pessoas de alguma maneira e melhorar, né, tanto a nossa vida que está tocando como a de outras pessoas. E acho que música é uma forma de conectar, e música brincante mais ainda, porque traz esse espírito da criança a qualquer momento. E o homem-banda nada mais é que isso, um ser brincante que faz sons e música com a alma e o corpo. Na internet, Zero Beto, Homem Sonoro, divulga o trabalho do músico que pretende sozinho continuar por aí, tocando e surpreendendo o público. É diferente para as crianças e é diferente, é um atrativo, né? Aqui em Santos sempre tem essas coisas assim. E parabéns, muito legal. Eu não tenho coordenação para isso, não. Mais de 10 instrumentos? Eu não consigo nenhum, não sei um. Imagina 10. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal, você continua bem informado sobre Santos e região. Uma boa noite a todos, um ótimo finalzinho de carnaval e até amanhã.